Uma boa noite para todos nós e quero dizer do meu grande prazer de estar aqui com todos. Hoje, quando eu fiquei ali na porta, eu fiquei esperando encontrar alguém que fosse Francisco. Que eu queria dizer que eu conheço um Francisco de Assis. Mas não encontrei ninguém. Quando nós estudamos em doutrina espírita sobre a sabedoria do Criador, sobre a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós muito frequentemente nos referimos a dados astronômicos, à questão do universo, das estrelas, ou às vezes nos referimos à vida orgânica, à majestade do processo de reprodução, e nos encantamos com esses fenômenos que, de certa maneira, apontam para nós a existência de uma inteligência por trás de tudo isso. Mas é muito raro a gente, quando vai se referir à inteligência do Criador, nós falarmos da família como uma genialidade incrível do Criador no processo de organização das nossas próprias vidas. Por quê? Porque quando a gente para pensar na maneira como Deus organizou a vida para que as famílias existissem, a gente percebe, além de tudo aquilo que a gente já pode coletar de informações dentro da literatura espírita, um material incrível que nos ajuda a perceber essa genialidade do Criador. Porque, sabe, existe um fenômeno na biologia chamado partenogênese. Na partenogênese, um ser vivo pode se reproduzir sem a necessidade de um parceiro. Ele se reproduz sozinho. Não estou falando de plantas que são hermafroditas e que se reproduzem sozinhos. Estou falando de animais mesmo que podem se reproduzir sem a necessidade de um parceiro. Mas para fazer o surgimento de um novo indivíduo, de um novo ser humano, existe a necessidade de duas pessoas para que se faça o surgimento de um terceiro. Isso é incrível porque é a dependência de dois para que surja um novo. Ou seja, os indivíduos precisam se encontrar para que eles, então, permitam o encontro do seu material genético e isso dê origem a um terceiro indivíduo. Então, todos nós que estamos aqui somos fruto desse processo, do encontro de alguém com outro alguém para que a gente pudesse ter o corpo que a gente tem. Às vezes, esses que deram origem aos nossos corpos, a gente pode até nem conhecer. De repente, houve um processo de ruptura dessa relação. O pai e a mãe não se encontram mais, eles já se separaram, cada um pegou seu rumo. Mas no nosso corpo, todo momento, quando uma célula é criada, reencena-se o encontro dos dois nos nossos corpos. A cada célula que surge no nosso organismo relembra para nós a nossa origem, o encontro do nosso pai biológico com a nossa mãe biológica, mesmo que de repente a gente diga assim, eu não devo nada para ele, ele simplesmente teve uma relação com a minha mãe e sumiu no mundo. Até hoje, todas as células que surgem no nosso corpo surgem com a assinatura biológica desse que pode até nem ser uma pessoa amada de nós. O nosso corpo é formado exatamente por esse encontro que fica como que eternizado na história pelo fato de que Deus disse: eu quero relembrar o encontro desses dois no teu corpo
Em cada célula do nosso organismo, no núcleo de cada célula, o DNA de nossa mãe biológica, o DNA de nosso pai biológico estão conosco até o final da existência. Isso por si já seria um fenômeno incrível. Mas a natureza, além disso, ofereceu para nós um outro instrumento fantástico, que foi o fato de que, como nós todos sabemos, nossos ancestrais andavam na savana arrastando as mãos pelo chão, né? Assim, Férez, aquela postura braquial, né, dos ancestrais que andavam agachados na savana, arrastando as mãos no chão, porque era o nosso modelo de andar. E exatamente por nós andarmos assim, abaixados na savana, nós éramos muito fáceis de sermos predados, porque os nossos predadores nos alcançavam muito facilmente. O nosso olfato é muito ruim. É o pior dos nossos 5 sentidos, é o olfato. É o mais fraco. Então, quando a gente percebeu que a gente era muito fácil de ser predado, nós nos colocamos de pé na savana, porque os nossos olhos estão muito bons. É melhor do que o olfato para saber de onde veio um predador. Então, para que a gente conseguisse ter melhores condições de sobrevivência, a espécie humana começou a andar em pé exatamente para que conseguisse sobreviver. E é o que a gente observa no mecanismo da evolução das espécies, o processo de alteração da nossa coluna, para que a gente coloque essa coluna em posição vertical e consiga andar. Isso trouxe uma consequência, né? Porque ao andarmos em pé, a bacia das mulheres tornou-se mais estreita e o parto da mulher é mais difícil do que de outros animais, exatamente pelo fato de que nós provocamos um estreitamento na bacia. Resultado: o fruto da gravidez do ser humano dá origem a um indivíduo ainda verde, imaturo, nasce sem dente, sem cabelo, não sabe andar, é muito frágil. É diferente de, por exemplo, um macaquinho que quando ele nasce, ele já se agarra nas costas da mãe e vai se virar. É diferente de um potro que nasce da sua mãe, imediatamente se coloca de pé e consegue seguir para se defender do predador. O homem não tem essa característica. Nós somos absolutamente dependentes dos nossos pais, a ponto de se poder dizer, que estranho, nenhum de nós que aqui está, nem os que estão lá fora, teríamos sobrevivido se alguém não cuidasse de nós, dando condição de nós dizermos que é impossível um ser humano sobreviver sozinho. Nós não somos tartaruga. Tartaruguinha rasga o ovo, corre na direção do mar, não conhece a mãe, pula na água, vai embora. Nós não somos tartaruga. Nós não somos girinos. Os filhinhos do sapo, o girino, ele sai do ovinho, vira girino, daqui a pouco ele é um sapinho adulto, mas ele não tem relação com seus pais. Na espécie humana, a nossa relação com aqueles que nos geraram, ela é muito profunda. E o que é mais interessante, nós temos um período de infância muito longo comparado com os outros animais. Os outros animais, ainda que nasçam frágeizinhos, com poucos meses já estão adultos. Estão adultos. Mesmo se diga, mas o cachorrinho nasce com ele fechadinho, tão dependentezinho. É verdade. Daí a 6 meses, vai ver o cachorro, daí a 6 meses. Agora vai ver o ser humano, daí a 6 meses, como é que está? A gente continua dependente, ou seja, nós somos indivíduos extremamente dependentes dos nossos tutores, daqueles que cuidam de nós quando a gente nasce, fazendo com que, independente do que a gente queira dizer, gostar ou não gostar, nós temos uma dívida de gratidão com todos esses que são
relacionados com a nossa história de vida. Nosso pai, nossa mãe, biológicos ou não, existiu alguém, sem dúvida nenhuma, que cuidou de nós, que nos alimentou, que nos cuidou, nos protegeu, para que a gente pudesse alcançar a condição da vida adulta. E a gente vive uma vida, às vezes, assim, tão corrida, tão intensa, tão agitada, que a gente nem para pensar na gratidão que a gente tem com esses que, de certa maneira, a gente nem lembra mais, mas que foram fundamentais para que a gente pudesse sobreviver, para que a gente pudesse hoje estar aqui e pudesse ter acesso a todo esse conjunto de coisas, Sueli. E a gente possa, hoje, ter essa possibilidade de dizer, não, eu nem sei se alguém cuidou de mim. Então aqui eu digo, sim, alguém cuidou de nós. E esta é uma dívida de gratidão impagável que a gente tem. Alguns de nós podemos dizer assim, mas a minha mãe não foi uma boa mãe. Meu pai não foi um bom pai. Minha mãe era uma mulher dura, rígida, grosseira, impaciente, me batia, era cruel. Meu pai, então, era arredio, violento, bruto. Eu não tenho como ser grato de alguém que me ofereceu tantas histórias de violência. Isso é verdade. Muitos de nós temos histórias muito sofridas no campo familiar. Sofridas. Mas a gente nunca pode esquecer duas coisas que são fundamentais. O corpo que eu tenho hoje, cada célula dele, tem a assinatura dessas duas pessoas. E a segunda coisa, que também é muito importante nesse processo de entendimento da vida, dessa relação que a gente tem com a história de nós próprios, é que entre os chamados 10 mandamentos, existe um mandamento que é exatamente ligado à figura dos pais. Lembram? São 10 mandamentos. E são 2 tábuas. Tem a primeira tábua, que tem 5, e tem a segunda tábua, que tem 5. Na segunda tábua, todos os 5 mandamentos são da relação do homem com seu próximo. Todos 5. E esses 5 mandamentos, eles vão saindo no nível de gravidade. Então, o primeiro é não matar, o segundo é não adulterar, e o terceiro é não roubar. Os 3 são atos. Aí vem o 4. Não prestar falso testemunho, palavras. E o último, não cobiçarás as coisas do próximo. Mulher está fazendo as coisas, né? As coisas, a casa, o jumento, a mulher do próximo. A mulher estava junto aí nesse pacote. E aí vem o último dos mandamentos, que é pensamento. Então, os 5 últimos mandamentos são atos, palavras e pensamento. Mas na primeira das tábuas, também são 5, 4 mandamentos são em relação a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem, não profanarás o nome do teu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. E o 5º, que é sobre o pai e a mãe. Mas o mandamento que está lá colocado não diz: ama teu pai e tua mãe. Qual é o verbo que está colocado no mandamento? Honrar. Então veja que o mandamento, ele não exige que você ame seu pai e sua mãe, porque ele nos é difícil, a gente tem uma história muito difícil. O mandamento não diz: ame seu pai e sua mãe, ele diz: honre seu pai e sua mãe. E como é que a gente honra pai? Como é que a gente honra mãe? Nós honramos pai e mãe de 2 maneiras. Quando somos jovens, vivendo de maneira que a gente não envergonhe os nossos pais. Tem cadeira aqui na frente. Quando somos jovens, viver de maneira que a gente não envergonhe. Se alguém diga assim: você é o pai de fulano? E ele diga: ai meu Deus, que foi que houve? Ou seja,
Se eu vivo de maneira que meu pai e minha mãe não se envergonham, então eu estou honrando. Quando eu vivo de maneira que eles se envergonham, eu estou desonrando meu pai e minha mãe. E uma outra forma da gente desonrar pai e mãe é quando nós, já adultos, e os nossos pais idosos, eles precisam dos nossos cuidados. E a gente não oferece os cuidados que poderia dar. Nós deixamos os nossos idosos abandonados, com sede. Às vezes eles estão sequelados por uma doença qualquer, um Alzheimer, um AVC, um drama qualquer que a vida tem. E quando a gente percebe que nós, de certa maneira, temos em casa algum idoso que está dando trabalho, a gente muitas vezes esquece essa pessoa. Eu vou dar uma informação para vocês muito curiosa. Eu sou do IBGE. Viu, Godoy? Sou do IBGE. Então, lá no IBGE, a gente faz um censo. E no censo é assim, a gente fala na casa das pessoas, quantas pessoas moram aqui? Ah, aqui mora eu, minha mulher, meus filhos e tal. Aí você relaciona todo mundo. Quando você termina de relacionar, você pergunta, tá no formulário, existe algum idoso que não foi citado na relação de moradores? Por que faz essa pergunta? Porque eles deixam de ser gente. E quando a gente pergunta, então tem sim. Minha avó nem conta mais como pessoa. Às vezes está em cima de um estrado, com um colchonete mínimo, jogado num canto da casa, com uma fralda vencida, com fome, com sede, sem tomar banho, sem banho de sol. Isso também é desonrar. Porque chega num certo momento da existência em que honrar pai e mãe é dar a eles uma dignidade de viver de forma justa, de maneira que eles tenham. Não é necessário viver de forma luxuosa. Tem higiene, alimentação correta. Não custa você o prato de comida, custa um pouco de paciência você colocar a pessoa para tomar banho, para comer, trocar roupa, trocar fralda. E isso é muito importante, não é só por eles, é por nós também. Para que a indiferença, para que o desamor, para que a crueldade não tome conta dos nossos corações. Então vejamos como o Criador articulou um processo de vinculação de tal sorte que os indivíduos não se desvinculam. Nós somos diferentes de outros animais que, na medida em que eles alcançam a idade adulta, os laços se desfazem. Não existem laços entre os indivíduos depois de serem adultos. Os animais, os ursos, leões, cachorro, gato, uma vez adultos, não há vínculos. Não existe formação no sentido de um afeto que se prolonga para além do período em que a prole precisa de cuidado. Na espécie humana, a infância longa, o mecanismo de dependência, pelo fato de andarmos em pé, que provocou o estreitamento da bacia, que fez com que os bebês nascessem assim, tão fragilizados, acabou provocando em nós os primeiros vínculos de relacionamento que foram sendo estreitados depois, a partir dos renascimentos e do aprimoramento do espírito no longo processo das encarnações sucessivas que a criatura humana experimentou. A literatura espírita, quando se afasta um pouco desses conceitos mais antropológicos que nós podemos enxergar na espécie humana, esses fenômenos do desenvolvimento da história natural, do surgimento da espécie e a construção desses mecanismos etnológicos que a gente passou na edificação da sociedade que nós temos, e a gente se debruça por cima do muro para olhar os aspectos espirituais, meu Deus,
aí nós vamos ver a genialidade do Criador na construção desse laboratório divino. Aí é que o laboratório... Gente, é fantástico demais, é incrível os vínculos que se formam dentro da estrutura que a literatura espírita nos oferece para que a gente compreenda os laços invisíveis que nos vinculam, a ponto de, no Evangelho segundo o Espiritismo, haver uma mensagem que diz: se pudesse abraçar de uma só vez todos os laços que nos vinculam uns aos outros, admirarias muito mais a sabedoria do Criador que vos reúne. Então, esses vínculos familiares, eles estão muito associados ao nosso processo de desenvolvimento espiritual. E muitos de nós, principalmente quando a gente não tem um conhecimento espírita assim mais dilatado, nós temos uma tendência de dizer: meu Deus, por que eu caí nessa família? Meu Deus, olha para minha mãe, meu Deus, eu não tenho nada a ver com essa mulher. Olha para meu pai, meu Deus, tanto pai no mundo, vou ser filha justa dele. Não gosto do sotaque deles, eu não gosto da roupa que eles vestem, não gosto do cheiro da comida que eles põem na mesa, eu não gosto de nada, na verdade. A única coisa que eu gosto é de continuar não gostando de tudo que a minha família oferece, porque eu tenho uma certa rejeição por tudo aquilo que eles oferecem. Então, quando a gente não tem o conhecimento espírita, é até bastante comum esse tipo de rejeição, de reação, de até indignação nossa com a realidade que a gente está vivendo. E esse fenômeno, ele se explica na medida em que a gente começa a abrir o entendimento do mecanismo do desenvolvimento da criatura no processo reencarnatório. Nos fala a literatura espírita que a criatura humana, ela surge ali no momento em que o óvulo e o espermatozoide se juntam. Quando você tem a vinculação de um óvulo com um espermatozoide, na hora que os dois se juntam, pode, eu disse pode, um espírito se vincular a esse ovo fecundado, dando origem a uma nova criatura. Pode. Mas pode acontecer de nenhum espírito se vincular a esse ovo. Então, o espermatozoide vem com a sua carga genética, encontra com o óvulo, eles se fundem, ocorre biologicamente o fenômeno da chamada fecundação, mas não ocorre o fenômeno da concepção. A concepção é o princípio da vida espiritual. Então eu posso ter um ovo fecundado, ovo e espermatozoide se encontraram, mas um espírito não se conectou nesse ovo. O que vai acontecer se isso se der? Qual é o resultado se um ovo foi fecundado e nenhum espírito se apresentou para se ligar a esse ovo? Bom, a biologia diz que o mecanismo da reprodução celular vai acontecer de maneira automática. Então, a reprodução vai se dar. A célula vai se dividir, e se ela tiver muitas imperfeições, ela não progride, ela simplesmente entra em colapso, e a mulher tem uma espécie de microaborto no mês seguinte, que ela nem sabe que ela ficou grávida, e vida que segue, ela pensa que é uma menstruação normal, e vida para frente. Nem soube que ficou grávida durante poucos dias, mas o ovo tinha tantas imperfeições que não vingou, ele não deu certo. Mas se der certo, se esse ovo que não tem um espírito vinculado começar a se multiplicar, e ele tiver uma razoável estrutura genética, e aí eles fizeram o processo de rolagem na trompa,
cair no útero e mesmo que não tenha espírito, ele vem e pão se fixa no útero. O que vai acontecer? Gravidez. Vai fazer o beta, vai dar positivo, a mulher está grávida, porque está realmente grávida. Existe uma formação que está acontecendo dentro dela. Mas essa estrutura biológica que está se desenvolvendo, ela não tem nenhum espírito vinculado, não tem nada, tem nenhum elemento nela. Então vai se desenvolver, e se acontecer de ela vir a dar à luz a isso já não acontece mais hoje, com o avanço da medicina não acontece mais. Mas no passado acontecia, a mulher dava à luz, quando dava à luz não era uma criança, era uma massa de carne. Era uma bola de carne, de um material estranho, às vezes apareciam alguns pelos. É um negócio bem cheio. Chama-se mola hidatiforme, é o nome. Mola, M-O-L-A, espaço, hidatiforme com H. H-I, hidatiforme, mola hidatiforme. Hoje isso não acontece mais, porque quando a mulher fica grávida, ela faz a ultrassom, aí o médico vai dizer, olha, não é um bebê, porque não tem coração, não tem coluna, não tem formação de nada, é só um bolo de carne. Então ele prepara e realiza ali a puretagem para não prosseguir a gestação, que será, evidentemente, uma gestação que não vai dar origem a uma criança. E aqui faço um parêntese para os homens. Para as mulheres é um luto verdadeiro, tá? Às vezes a nossa sociedade não respeita certos lutos que a gente tem. Mas quando uma mulher engravida, ela já é mãe. Quando ela faz o beta que deu positivo, ela já é mãe. Se alguma coisa acontecer no curso da gestação e ela não vier a ter o chamado êxito da gestação, ela tem aquilo como um luto real e verdadeiro de uma mãe que ela é, em que não conseguiu obter o nascimento do seu filho. Então, quando uma mulher engravida e acontece o fenômeno da mola hidatiforme, respeite o luto da sua companheira, tá? Porque para ela aquilo ali é um trauma muito profundo. Se para a mola é assim, imagine quando o bebê está desenvolvendo e lá pelo terceiro mês a criança tem algum problema, descolamento de placenta, alguma coisa, não progride, a mulher perde o bebê. E aí você vai dizer, nossa, ela perdeu a criança, mas era só, não tem nada. Para ela já era. Ela vai contar sempre, tenho 5 filhos. Fulano, e um que eu perdi tinha 3 meses de gestado. Ela vai sempre ter aquela lembrança da gestação que não se completou. Então, esse fenômeno é a chamada mola hidatiforme. Mas se não for uma mola, o mecanismo vai acontecer dentro de uma conexão do espírito nesse corpo. Ele vai se conectar, vai passar a gestação e a criança vai nascer. O espírito está ali dentro. Mas o longo processo da gestação promoveu o esquecimento do passado. Então, esse companheiro que reencarna, esse espírito que vem dentro dessa condição, que reencarnou, ele esquece o que foi para começar uma nova existência. Durante os primeiros anos da infância, a gente não consegue ter conexões claras com o mundo físico, mas tem muitas conexões ainda com o mundo espiritual. Crianças de tenra idade percebem o mundo espiritual, percebem a presença espiritual, têm muito mais sensibilidade, que vai se apagando com o tempo. Aproximadamente lá pelos 7 anos de idade, não é na data do aniversário, mas aproximadamente lá pelos 7 anos, essas sensibilidades elas tendem a diminuir e o espírito então inicia um processo mais efetivo de despertamento no corpo. E aí o que vai acontecer? Ele vai avançar na infância e quando ele vai avançando, ele vai se assenhorando dos mecanismos que o corpo tem. Então ele vai aprendendo a segurar o pescocinho, aprende a sentar, aprende a ficar em pé, aprende a andar, aprende a falar.
depois ele aprende coordenação motora grossa, coordenação motora fina, aprende a escrever, aprende a fazer conta, ele vai se tornando cada vez mais habilidoso, os mecanismos do corpo, o espírito vai reaprendendo a utilizar. E vai chegar o momento em que ele vai acionar o sistema mais profundo que o corpo possui, chamado sistema endócrino, que são as nossas glândulas do sistema endócrino. Glândula pineal, hipófise, tireoide, timo, gônadas. Esse sistema, ele é um sistema muito vinculado ao mecanismo do despertamento definitivo do espírito. Por isso que a gente entra na adolescência. Por que a gente entra na puberdade aí? Porque o espírito acordou e agora está acionando os mecanismos mais profundos que o corpo possui. É por isso que quando a gente chega no período da puberdade, a gente diz assim, eu não gosto do corpo que eu tenho. Não gosto da minha mãe. Tenho raiva da minha família. Não gosto do cheiro da comida. Por que essas rejeições? Porque ele vem num período de adormecimento para despertar lá no período da puberdade, quando ele teve uma janela aí de 12 anos em média, para que pudesse haver uma aproximação maior desse indivíduo com um novo grupo familiar. E aí, quando o espírito vai despertar, já tem 12 anos que se passou. É muito diferente de outros animais que despertaram com capacidade reprodutiva muito antes. Os animais estão aptos para a reprodução muito mais cedo em relação ao que a gente poderia chamar de seres humanos. Então, a gente vai se tornar apto para a reprodução quando o espírito, de fato, se assenhorou dos mecanismos mais profundos que tem. E esse período longo da infância, primeira e segunda infância, é exatamente o laboratório que nos é permitido para que a gente consiga manusear esse espírito que está chegando até nós e a gente consiga estabelecer vínculos de afinidade mais expressivos. Então, o que é que fez Deus? Fez com que eles nascessem com uma característica genética parecida com a nossa. Aí a gente olha o serzinho quando criança assim, vem, cara. E aquilo ali cria um vínculo, porque, gente, mas ele é a minha cara quando eu era menino, ela é a cara dela quando eu era menino. E isso, de certa maneira, provoca laços que se estabelecem, fortalecendo esse cuidado, fazendo com que esse período da infância ele seja um período extremamente importante para o mecanismo de desenvolvimento das nossas existências. Então, todo esse desdobramento sociológico, antropológico, biológico do ser humano, com essas notas da visão que a doutrina espírita nos oferece, eles são importantes para que a gente consiga levantar a ponta do véu e enxergar o que está por trás disso. Ou seja, o que é que a doutrina espírita nos fala sobre este ser que retorna para o meu lar para ser agora um integrante da minha família? De onde vem esse espírito que tem vínculo comigo ou não tem vínculo, que está renascendo na minha casa, condição de filho, condição de filha, ou às vezes um parceiro, um cônjuge, um marido, uma esposa? De onde vem isso? O que a doutrina espírita nos fala sobre esses vínculos espirituais que denotam essa extraordinária sabedoria do Criador, manipulando os ingredientes desse laboratório divino, produzindo ali na família novos compostos pela associação de determinados elementos para surgirem outros. E é essa mesma literatura espírita, é esse mesmo conjunto de obras apoiadas no pensamento de Allan Kardec e de Emmanuel, que a gente consegue retirar informações que nos dão conta de que as vinculações dos espíritos entre si para a formação das famílias, justificando esse processo de encontro e de reencontro, esse processo através do qual
os espíritos se vinculam para formar um grupo familiar, eles estão associados a 5 tipos diferentes de situações. São 5 tipos que podem ser reagrupados em 3. Podia ser 5, individualmente, mas eles são 5 agrupados em 3. Tem um que é só assim, outros 2 que são da mesma raiz e outros 2 que são de outra raiz. Esse primeiro tipo de laço que pode formar as nossas famílias é um laço chamado laço pela natureza das provas. O que é o laço pela natureza das provas? É o laço comum. É o laço comum do processo de desenvolvimento das criaturas. Todos os espíritos são estranhos entre si no começo, porque quando Deus nos criou, nós não tínhamos vínculo nenhum. Nós não somos criados em cachos, nós somos criados individualmente mesmo. Porque os espíritos são estranhos entre si. E exatamente por serem estranhos entre si, eles iniciam o processo de convivência, que a doutrina espírita chama de convivência pela natureza das provas. Por exemplo, nada determina que as pessoas que pegam o ônibus comigo na mesma parada, 7 horas da manhã, são pessoas que me conhecem de outra existência. E por que a gente pega o ônibus junto? Porque a gente pega o ônibus junto. Porque todo mundo pega o mesmo coletivo no mesmo horário. Mas nada determina que nós sejamos espíritos conhecidos antes. No meu ambiente de trabalho, nada determina que as pessoas da minha escola, onde eu dou aula, do ambiente de trabalho onde eu atuo, as pessoas sejam obrigatoriamente conhecidas de mim de outra existência. Nada determina. E o que faz com que essas pessoas se encontrem? O que faz com que elas se encontrem é a natureza das provas. Elas moram em Assis e por isso elas se encontram na mesma escola para trabalhar, mas elas não têm vínculo anterior, estão nascendo agora o vínculo. A gente pega o ônibus porque paga o ônibus no mesmo horário, mas não tem necessariamente nenhum vínculo. E isso pode acontecer também nos grupos familiares. Embora a gente tenha a compreensão da reencarnação e entenda sobre esse grande mecanismo de vinculação das almas, nada determina que todos os nossos parentes obrigatoriamente são conhecidos de outra existência. Querem que eu prove? Eu vou provar. Se todos dessa existência são da nossa família na outra existência, então na outra existência eles eram da nossa família. Então no passado eles eram, então vai ver o passado do passado do família. Tem uma hora tem que conversar. Em algum momento essa relação teve que iniciar, porque se todos os meus familiares já eram meus familiares na outra, então na outra eles também eram. Então na outra também era. Não tem que uma hora começa. Quanto mais iniciante é o nosso processo evolutivo, tanto maior a possibilidade de que os integrantes da minha família sejam da natureza das provas. Se eu tenho espíritos que já são espíritos experimentados, espíritos que têm uma visão já mais aguda da vida, já tiveram várias existências, a probabilidade de você ter uma pessoa pela natureza das provas é menor. Então, quanto mais o espírito evolui, menor a probabilidade de que eu tenha em casa alguém que não seja do meu passado. Confundi vocês? Eu vou repetir. Espíritos no começo de sua evolução, saindo da infância espiritual, começando as primeiras encarnações como ser humano, suas relações familiares são de natureza das provas. Mas depois que eles têm várias encarnações, a chance de ser um pela natureza das provas vai caindo, vai diminuindo. Porque ele tem tantos vínculos, tem tantas histórias, tem tanta coisa que ele já viveu,
que, evidentemente, ele não tem tanta possibilidade de encontrar uma pessoa desconhecida, considerando que ele tem tanta gente conhecida que ele poderia encontrar. Então, a probabilidade vai diminuindo, mas não zera. Por que não zera? Porque existem espíritos que dizem assim, olha, eu queria receber algumas entidades para eu cuidar. E pode acontecer de você ter pessoas no seu grupo familiar que você pediu para você cuidar, que sejam da natureza das provas. Então, desses 5 tipos, esse tipo é o primeiro tipo, natureza das provas. E tudo vai começar pela natureza das provas. Começa pela natureza das provas, mas não fica para sempre, porque ou vai se tornar um laço positivo ou vai se tornar um laço negativo. A convivência de alguém pela natureza das provas na minha casa durante 20, 30, 40, 50, 80 anos faz com que no final da existência você tenha desenvolvido ou uma simpatia ou uma antipatia por esta pessoa. A partir daí já não é mais natureza das provas. Aí acabou, eu já tenho vínculo anterior. E os espíritos tendem a se reencontrar dentro do ambiente familiar. Quem são as pessoas que a gente encontra no ambiente familiar? Os nossos afetos. Eu tive amores no passado. Pessoas que eu amei, que eu me sinto bem, que eu gosto da presença deles. Então eles voltam para conviver comigo. É o lógico. O amor vincula as pessoas. Então, o ambiente familiar é um ponto de reencontro dos espíritos que se amam. A gente vai reencontrar pessoas das encarnações subsequentes dentro dessa releitura da possibilidade de nós nos reencontrarmos dentro de um ambiente familiar. E a gente vai encontrar os nossos afetos. E a gente vai perceber que as pessoas são nossos afetos pelo sentimento de amor que a gente tem quando chega perto deles. Quando a gente chega em casa, que você reencontra, você tem uma alegria de rever aquela pessoa, você não consegue descrever, você se debruça num berço assim, nossa, mas que saudade, meu Deus. Que coisa, como é que eu vivia sem ter essa pessoa na minha vida? Então, esse sentimento que esta pessoa, ela é importante para você e que você sente uma vinculação muito profunda de afeto, a companhia do outro lhe agrada, a companhia do outro lhe faz bem. Laço de afeto. Eu não me sinto podado, vigiado, incomodado quando eu estou com essa pessoa. Laço de afeto. Me alegra estar com ela. Se eu saio, ela não vem comigo. Assim, bora, vamos, vem junto, não deixa eu ir só, vem comigo, me faz companhia. Laço de afeto, eu sinto a vontade de estar perto dessa pessoa. Só que existem 2 tipos de laço de afeto. 2. Um deles é esse que eu falei. E existe um outro tipo de laço de afeto que é muito comum na nossa sociedade. Eu amo demais alguém, mas eu amo demais. Mas me dá muito trabalho. Misericórdia. É diferente do outro que é seu parceiro, ele é seu cúmplice. Você divide com ele as coisas. Ele é uma pessoa que você tem a possibilidade de, junto com ele, fazer as coisas juntos. Esse não dá. Esse é difícil. Gente, ele dá muito trabalho. Ele é desobediente, ele não ouve comando, ele faz besteira. Mas, impressionantemente, você sempre perdoa. Ô, meu. De novo, meu. Vamos lá. Vamos de novo. Aí você larga de mão. Não consigo largar de mão. E não consigo me aborrecer. Fico chateado na hora, brigo, até falo umas bobagens. Mas depois eu vou lá, vamos recomeçar, vamos retomar.
É um outro tipo de laço de afeto. São espíritos que a gente gosta, mas eles são frágeis. Ou às vezes os frágeis somos nós. Em que nós temos alguém que nos ajuda, que nos carrega e a gente fica de pé e cai, fica de pé e cai. Às vezes a gente tem um filho ou uma filha que tem problema com droga. Aí você diz, nossa, eu já tentei de tudo, eu não consigo. Mas eu não desisto. Eu não desisto, estou com eles, levando, insistindo. E é curioso que existe um fenômeno muito interessante. Às vezes a gente tem 2 filhos. Você tem uma filha depressiva e tem um filho que tem envolvimento com droga. E aí você fala para sua filha assim, minha filha, você está de novo, triste, vamos embora, vem cá. Pai vai lá você no médico, vamos lá, se arrume, hoje à tarde eu venho aqui, pego você, marcar uma consulta, às vezes a gente vai de novo, vamos tentar mais uma vez, tal. E aí você vai, você leva, e leva de novo, e cuida, e aí ela toma remédio, e você leva de novo, aí tem que ir no psiquiatra, olha a dosagem, tem que alterar, a menina está assim, a menina está assada, e você leva aí a sua boa parte da sua existência lutando contra essa depressão. E o menino tem envolvimento com droga. E você diz, esse aqui não quer nada. Esse é um irresponsável mesmo. Esse é uma pessoa sem jeito. E você não tem paciência com o outro que usa droga. E recentemente o pessoal fez uma pesquisa muito interessante. Eles pegaram remédio para depressão e deram para pessoas usuárias de droga. E o consumo diminuiu. E eles concluíram que o fenômeno raiz da busca da droga é a depressão. Eu sou depressivo, eu não suporto a minha realidade, eu uso a droga para fugir da minha realidade. Então eu me drogo porque eu sou irresponsável, porque eu sou uma pessoa assim, quero mesmo me drogar. É porque eu não suporto a dor que tem dentro de mim. A menina não suporta a dor que tem dentro dela. Aí ela procura uma droga lícita para fugir da depressão. O menino não suporta a vida que tem, mas ele procura a droga ilícita para sair do seu processo de dor. Mas a raiz do problema é a mesma. E às vezes a gente não tem esse olhar para enxergar. Então esse filho difícil, esse parente difícil, pode ser um filho com envolvimento com droga, uma filha com envolvimento com droga, um filho com depressão, uma filha com depressão, uma filha, um filho com graves dificuldades no campo da sexualidade, pessoas que você tenta de todas as formas equilibrar e não consegue. Pode ser um marido, pode ser uma esposa que você tenta equilibrar, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um tio, alguém da sua convivência familiar que você ama demais, mas aí não fica de pé. Daí não fica de pé. E você diz, meu Deus, não é possível. E a grande leitura que a doutrina espírita nos faz sobre tudo isso é que a gente não pense que o nosso objetivo na encarnação é salvar o outro da droga. O nosso objetivo é nos salvar da indiferença. É eu me salvar da indiferença que eu tenho, porque quem vai sair da droga é ele. Mas eu tenho que dar todo o suporte para que ele saia. Se eu desisto dele, eu, de certa maneira, estou desistindo em parte de mim mesmo também. Porque eu estou dizendo, não aguento mais, já chega, já foi muitas vezes, já internei 3 vezes, não vou internar mais não, agora largar, deixa na rua mesmo, já cansei. Então, nós estamos desistindo de nós próprios. Essas experiências, elas servem para medir o meu grau de verdadeiro amor incondicional com o outro. Mesmo que o outro não corresponda, mas ele não corresponde, esse problema é dele. O meu problema é vencer a minha indiferença. É vencer o meu amor condicional, o meu amor que tem limite. É a última vez, a partir daqui, se eu não fizer, esqueça que eu existo. Quando eu estabeleço esse tipo de situação,
eu estou, na verdade, dizendo que o meu amor não é incondicional. E ser um amor incondicional não é dizer tudo sempre, às vezes tem que dizer não. Mas eu tenho que dizer um não para poder dizer sim. Não é um não de eu não quero nunca mais ver você. Eu digo, ó, se você fizer isso mais uma vez, você não vai poder ficar mais aqui em casa. Mas eu estou falando isso, o coração está rasgado por dentro. Mas é a estratégia para que você consiga resolver esse problema. Existe, inclusive, um grupo de apoio aqui na FISLT chamado Amor Exigente. O amor exigente é exatamente esse equilíbrio. É amor de um lado, mas é exigência do outro, para que as famílias que possuem pessoas adictas tenham condição de se desembaraçar das dores que acontecem na medida em que a gente enfrenta esse desafio. Então, na leitura dessa possibilidade de você ter um laço de afeto que é seu grande parceiro, joia, corresponda, valorize, estimule, diga a essa pessoa que você a ama. Diga, eu estou falando do primeiro caso de laço de afeto, que é seu parceirão, aquele que você pode contar com ele. Diga para ele que você o ama, que ele é importante para você. Celebre a vida com ele. Quando você sair com ele, diga, muito obrigado por você ter vindo comigo. Muito obrigado por você ter convivido comigo. Muito obrigado por você ter ido no supermercado comigo. Muito obrigado por você ter arrumado isso para mim. Muito obrigado pela sua companhia ao meu lado esse tempo todo. Dia 12 agora foi o dia dos namorados. A gente pode dizer assim, olha, deixei para dizer hoje, porque dia 12 eu queria esperar para poder arrumar melhor minhas ideias. Aí zoei, né? Poxa, muito obrigado, muito obrigado. A sua companhia me faz muito bem. Eu sou muito grato a Deus por ter você do meu lado. Agora, se você tem outro tipo de laço de afeto que lhe dá trabalho, e você tem que lutar para conseguir equilibrar, nunca diga para ele, você é uma cruz que eu carrego, meu filho. Não vejo a hora de morrer para me ver livre de você. Ou às vezes é marido. Aqui em Assis não tem isso, mas lá para Rondônia tem. Então a gente nunca deve dizer assim, eu não sei nem que eu estava com a cabeça quando eu casei com você. Deve estar bêbada. Então, a gente precisa, não é que a gente vai dizer isso à pessoa, mas a gente tem que, dentro da nossa cabeça, pensar e dizer, dentro da minha cabeça, lá no fundo, você é a grande oportunidade que eu tenho de melhorar. Você é a chance de fazer de mim uma pessoa melhor. Quem em casa tem um parente difícil, deve ter percebido o quanto que esse parente difícil nos melhorou em termos de pessoa pela convivência com esse indivíduo complicadinho. O quanto que a gente hoje é uma pessoa melhor, exatamente porque tem uma pessoa complicadinha dentro de casa. Que é um complicadinho, mas que a gente gosta. Que eu que gosto. Você às vezes se aborrece, mas de novo, não é possível e tal, aí briga, depois vem cá, vamos lá. Vamos recomeçar, tudo de novo, uma vez. Mas existe um amor, o grande diferencial é que a pessoa apronta, mas existe um amor por baixo. Por quê? Porque existe uma vinculação espiritual entre os espíritos e a família, ela vai servindo como esse instrumento de reencontro, promovendo nas pessoas esse processo de desenvolvimento das nossas vidas. É realmente um laboratório que a gente vai aprendendo a conviver e se desenvolver através desses instrumentos. Então, esses são os nossos laços de afeto. Uns laços de afeto que são cúmplices, outros laços de afeto daqueles que são frágeis. Mas eu amo o miserável, não consigo ficar triste, né? A gente vai até atrás, quando sai de casa, a gente vai até, bora, meu filho, volte, venha para cá, venha me dar trabalho de novo. Oh. Outro dia eu vi uma definição de mãe muito boa. Mãe, ser mãe,
é viver num ambiente que é um verdadeiro inferno, em que já não se suporta mais aquela loucura, aquela confusão, aquele monte de filho, tumulto, e ela planeja uma fuga para se ser livre de tudo aquilo. Ela planeja uma fuga levando todos os filhos juntos. Então, é mais ou menos isso, sabe? É mais ou menos isso. Então, é laço de afeto. Aí, de onde veio esse laço de afeto? Veio das outras existências que a gente já construiu. E por que esse serzinho caiu na minha mão, pelo amor de Deus? Ele caiu porque muitas vezes eu posso ter sido aquele que empurrou a pessoa para esse tipo de vida. Agora eu vou dar uma puxada de volta. Às vezes a gente bebia vinho nas tavernas e eu era o líder. Vamos beber mais, vamos lá. E eu empurrei no alcoolismo um monte de gente junto comigo. Mas eu consegui sair. Mas os que eu empurrei, agora eles são tudo meu filho. E eu estou lá, não, meu filho, não beba não, meu filho. Não beba não. Mas eu gosto que nós éramos parceirão, nós éramos muito parceiros de bebida. Só que eu tive a oportunidade de me esclarecer. Então você vai ser o pai dele, ele vai vir ser seu filho. Legal, bacana. Mas a gente se gosta. Então desses 5 tipos de laço, são esses que respondem pelos laços de afeto. Sejam os cúmplices, sejam os frágeis. Mas a família seria muito boa se ela fosse só isso. Só que também, além dos laços pela natureza das provas e dos laços de afeto, existem outros 2 que são os laços de desafeto que aparecem dentro de casa. São espíritos que a gente já conhecia de outras existências. Espíritos que já eram nossos conhecidos. E que estão em casa. Não é lindo? A gente não se resolveu e eles reencarnaram no nosso grupo familiar. E tem muita gente que está pensando logo no marido, né? Ai, meu Deus, de novo? Não acredito. E assim, não estou rogando praga para ninguém, mas a chance da gente se reencontrar com o marido numa próxima existência é grande. Agora vou dar notícia boa. Não necessariamente como marido. Ele vem como filho. Vem como filho. Vem como neto, que é filho com açúcar. Aí você vai ser meu netinho. Vem cá, meu filho. Tão danadinho esse meu netinho. Netinho danadinho, às vezes é o marido. Já desencarnou. E está voltando agora no netinho. E a gente agora tem uma relação, sempre que esse menino gosta tanto desse menino. E às vezes é um marido de uma outra existência. Por quê? Porque os laços de desafeto, esses 2, eles têm 2 naturezas diferentes. Um tipo de laço de desafeto é o laço de desafeto que nasce da mágoa. E o outro é o laço de desafeto que nasce do ódio. Vocês conseguem perceber a diferença da mágoa para o ódio? Eu vou ajudar. Mágoa a gente só tem de quem ama. E o ódio a gente tem de qualquer pessoa. Basta que a pessoa aborrecer você, aí você tem ódio dela. A mágoa, no fundo, é o amor que adoeceu. No fundo de toda mágoa, tem amor. Se uma pessoa diz assim, olha, eu guardo uma mágoa tão profunda da minha mãe, então ama. Então ama. Diz assim, eu tenho ódio da minha mãe. Quebrou. Quando a gente diz assim, eu guardo muita mágoa, então é um amor que está ferido, está machucado, está magoado. Ele está ferido. Aconteceu alguma coisa e ele está doído. Mas é um amor. É um amor. E muitas vezes esses amores magoados, eles retornam dentro do lar
Porque a gente precisa se resolver. E aí a gente diz assim, mas eu não gostaria, não. É o que eu peço a Deus, Senhor, leva para longe de mim. Sai daqui, coisa ruim. Que eu não encontre nunca mais esta pessoa. E isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. E eu vou contar por quê. Não quero que ninguém se desespere com o que eu vou contar. Mas tanto. A doutrina espírita nos diz que o destino de todos nós é a felicidade. Já ouviram falar isso? Todos nós seremos espíritos felizes. Todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Já ouviram falar isso? É verdade. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todos nós seremos espíritos evoluídos. Todos iremos viver na plenitude da felicidade. Se isso é verdade, eu faço uma pergunta. Por que Deus não nos dá um vale adiantando a felicidade logo agora? Porque se Ele vai dar, se a gente vai ser feliz, não é verdade, Deus? Se eu vou ser feliz, se Ele já sabe que eu vou ser feliz, por que não faz logo um valezinho? Já vai dar mesmo, tá logo. Dá um pouquinho. Só uma média da virada, não quero muito. Porque, se Ele vai entregar, por que não entrega logo essa felicidade, pelo amor de Deus? Sabe por quê, Séries? Porque a felicidade, ela não é um dom gratuito. A felicidade, ela é a consequência de um sentimento. Enquanto eu não tiver esse sentimento, eu não conseguirei ser feliz. Essa é a condição essencial, como se fosse a chave da porta da felicidade. Se eu não tiver esse sentimento, eu não acesso a felicidade. Para quem não está conseguindo lembrar qual é o sentimento, eu vou dizer que o Zezé de Camargo já disse para nós qual é esse sentimento. Tá? É o amor. É o amor. Se eu não amar, eu não tenho condição de ser feliz. Ou seja, é impossível ser feliz sem amar. É por isso que ele não pode antecipar a felicidade. Porque a felicidade, ela é automática quando a gente ama. Você ama? Amo. Então é feliz. Você ama? Não. Então você não é feliz. Não tem como Deus dizer assim, não, você não ama, mas eu vou te dar um bocadão. Não tem como. Porque é o resultado do amor à felicidade. Daí que quando os espíritos não se entendem, eles precisam se reencontrar. É da lei. Para que a gente ame, resolva as diferenças e consiga ser feliz. Na verdade, é um instrumento a nosso favor. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu o esquecimento do passado. Já ouviram falar do esquecimento do passado? Que a gente tem quando vai renascer? E a literatura espírita diz que tem um véu do esquecimento, né? Só que é um véu mais denso do que esse aqui. É um véu, a gente quase vê, mas não vê. Mas quase vê. A gente sente as nossas tendências, a gente sente as simpatias, as antipatias que a gente tem. Então, quando o Papai do Céu vê que a gente tem dificuldade com alguém, a gente ama essa pessoa e diz, eu vou dar uma nova chance para vocês. Vamos começar todo mundo de novo. Vou passar o véu do esquecimento. Vocês vão se reencontrar. E aí as coisas vão ficar melhores. Sabe por quê? Porque debaixo da mágoa tem amor. Aí a gente reencarna de novo, como tem amor embaixo da mágoa. Quando se encontra adolescente, eu senti uma atração por aquela menina. Eu senti uma atração por aquele rapaz. E quando vê, calou. Mas eram almas que tinham algumas questões em aberto.
Mas o esquecimento do passado foi importantíssimo para que eles se reencontrassem. Aí casa novamente. Ou ele vem como filho, ele vem como neto. E aí a gente vai tendo aquela relação de afeto naquele arranjo familiar e as coisas conseguem se resolver. E com essas experiências, muitas vezes a gente consegue fazer a mudança tão importante que a gente precisa fazer nas nossas vidas. Mas isso é por causa da mágoa que a gente precisa resolver. Se a gente tem mágoa de alguém, trabalhe isso. Nem tem que se esforçar para vencer isso, que a gente não vai... Se o objetivo era reencontrar para resolver, não adianta dizer assim, não, tem muita mágoa. Resolve, porque se não resolver, vai encontrar de novo. Resolve. É lógico, gente, vai reencontrar. Não tem como, vai encontrar. Agora, nós temos um último tipo de caso, a gente poder ir para casa, todo mundo louco, vai embora, que são os laços de desafeto por ódio. Aí essa é uma situação diferente. Uma coisa é você dizer assim, eu tenho um vizinho que domingo de manhã ele coloca funk bem alto, não consigo nem dormir, tô tanta raiva disso, nossa, eu tenho uma raiva, vontade que eu tenho é de jogar água no som dele, qualquer dia eu vou entrar com um machado, eu vou quebrar o som dele e tal. Esse tipo de raiva desencarnou, a tendência é que isso não perdure. Eu digo assim, rapaz, tu era meu vizinho, botava um fone que horroroso, nossa, que uma raiva daquilo. Igual criança, quando a gente se encontra adulto, diz, rapaz, a gente foi colega. Lembra quando eu era criança, a gente jogava a bolinha de gude, nossa, e a gente vai contar as coisas, e aquilo tudo ficou para trás. Então há uma tendência das raivas pequenas, das coisas pequenas, que elas fiquem para trás. Mas existem ódios que são muito graves. Muito graves. Você tem uma pessoa que, por exemplo, ele invadiu sua casa, ele estuprou sua filha na sua frente, matou a menina, matou sua mulher, depois ele torturou você e matou. Aí você diz, não, perdoe, eu não consigo perdoar. É muito difícil, é minha, é muito difícil, eu não consigo. E aí, o que você vai fazer com uma pessoa dessa? Eu não consigo perdoar. Então, o que faz Deus? Reúne essas pessoas dentro do mesmo lar. Reúne. Essa reunião dentro do lar, às vezes a gente diz assim, puxa, mas é muita crueldade de Deus me juntar com um cara que eu não goste. Mas é necessário que seja assim para a gente resolver o ódio que não nos deixa ser felizes. E por que a gente junta na família um cara que a gente não gosta? É para a gente ter novas experiências com ele. Novas experiências. Porque ele só foi o assaltante que matou minha filha, etc, etc. Ele vem agora como meu filho. Aí eu tenho novas histórias. Ele é um filho difícil, ele é um filho rebelde, mas ele é meu filho. Aí ele vem de novo, ele é meu filho de novo, ele é um filho... Então você vai tendo novas edições de relacionamento com essa pessoa, de maneira que aquilo que aconteceu vai desbotando com o tempo, vai perdendo a cor, porque você vai descolorindo, porque você vai tendo outras experiências com ele. Depois de umas 10 encarnações, você diz, ele foi o cara que me salvou quando eu caí no lago uma vez. Fui nadar, aí fiquei no lago, estava me afogando, foi ele que pulou e me salvou. Porque ele não é 100% mal, ele tem que ter alguma coisa de bom. E aí você vai descobrindo outras dimensões, ele vai se transformando, você vai se transformando e vai descobrindo que a única forma de nós conseguirmos verdadeiramente ser felizes é nos desembaraçando dos sentimentos do ódio. É por isso que a doutrina espírita nos traz tantas informações sobre os arranjos familiares, sobre esse laboratório fantástico que o nosso Criador fez para que a gente se reencontre. E nos sugere de maneira muito clara, pela doutrina espírita, que a gente implante em casa o Evangelho no lar. Que a gente, uma vez por semana,
reúna, ore junto, analise o teu próprio eu. Não leia como se fosse para outra pessoa, leia tudo como se fosse para você. Analise você, analise sua vida e faça um processo de mergulho no seu eu profundo, porque esse é o objetivo. Nós não viemos para esta encarnação para vivermos coisas maravilhosas no campo da sociedade. Muitos de nós estamos aqui para resolver coisas muito pequenininhas dentro de casa, mas que são gigantescas. Uma ferida que está aberta, uma reconciliação que precisa ser feita, um pedido de perdão, uma concessão de perdão. A possibilidade de nós voltarmos sobre os nossos passos, a ponto de costurar uma relação conjugal que está esgarçada, querendo se romper. Tentar verdadeiramente se dedicar a alguém para que a gente consiga corresponder a tudo que a gente recebeu. Dar um sentido verdadeiro para tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece. A ponto da gente reinterpretar tudo que a vida nos concede e aceitarmos a nossa família real. Aceitar o pai. Meu pai é esse, minha mãe é essa. É isso que eu tenho. Não adianta ganhar, minha mãe não é perfeito, mas é a família real. É nós aceitarmos a família real que Deus nos concedeu. Um dos passos gigantescos que o Espírito dá na existência é nós aceitarmos as condições naturais que os nossos laços familiares nos dão e procurarmos viver em paz com isso, trabalhando o nosso coração e dizendo no fundo das nossas almas: eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito para merecer o meu amor. E aceitar os filhos que a vida nos deu, aceitar as histórias familiares que a gente tem. E dentro da possibilidade, sem escorregar no sentido da ilegalidade, de aceitar todo tipo de violência doméstica, não estou me referindo a isso, mas os laços, principalmente laços consanguíneos, a gente não romper e procurar fazer tudo o que a gente puder para valorizar essa experiência que Deus nos concedeu. Só para terminar, eu queria deixar aqui com todos uma frase que é da Cabala judaica. A Cabala diz assim: as grandes almas não são reconhecidas pelas grandes coisas que fazem, mas as grandes almas são conhecidas por colocarem grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Então que a gente coloque muito amor nas coisas pequeninas do lar que ninguém nos vê e aproveitemos esta existência incrível, talvez a mais importante existência que a gente já teve, com esse manancial de conhecimento, e façamos tudo o que a gente puder para desenvolver os nossos laços familiares nesse laboratório maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado.